Olá para todos, meu nome é Giovanni Barreira Torres, eu sou desenhador industrial, doutor em Ciência e Tecnologia dos Materiais da Unesp e professor titular de Engenharia de Desenho Industrial do Instituto Tecnológico Metropolitano em Medellín, Colômbia. Eu quero agradecer primeiramente ao pessoal que foi aqui da Univac, que fez o convite para participar do segundo simpósio brasileiro de arquitetura, cidade e território. Então, nesta palestra, vou falar acerca da importância da tecnologia e inovação para o desenvolvimento social e econômico. Sobra mencionar, mas é só uma introdução, porque é um tema muito grande que a gente precisaria de muito tempo para falar. Então, primeiramente, a gente tem que ter a importância da inovação. A inovação, basicamente, é a criação e o uso de novas ideias e métodos. Os métodos para desenvolver e para melhorar um, a qualidade de vida das pessoas. Seguindo o que parâmetros você tem que seguir para fazer inovação? Para fazer inovação, você tem que ter em conta as necessidades globais do planeta. Neste caso, a comunidade europeia tem definido algumas aqui naquela gráfica de cor azul. Quais são os principais objetivos? O uso dos materiais, a intenção da mobilidade urbana, o câmbio ou mudança climática, os setores industriais, culturais e criativos, o processo de digitalização da informação, o futuro dos alimentos, a inovação na saúde, a sustentabilidade em energia e como fazer um valor adicionado ao processo de manufatura para fazer mais sustentáveis os novos desenvolvimentos de tecnologia. Primeiramente, vamos falar então de uma pessoa, o senhor Thomas Alva Edison. Ele foi que praticamente no início do século XX tornou-se a pessoa mais importante enquanto fazer inovações. Mas ele fala da inovação como a ter em conta a necessidade e é, fazer possível a solução para monetizar ela. Mas ele pensou, além de monetizar, em ajudar ao desenvolvimento dos povos. É uma pessoa que tem muito que ver com a palestra de hoje, acerca da energia elétrica e o uso da inovação em torno à energia, e como a energia tem que ver diretamente com a qualidade de vida dos povos, dos países. No Brasil, temos uma pessoa sumamente importante, uma homenagem ao Sr. Santos Dumont, como um dos principais iniciadores da inovação no Brasil. Esse ter em conta, perto de 1906, com o desenvolvimento do avião, da aviação. Naquela data, no ano de 1904, os irmãos Wright nos Estados Unidos estavam fazendo o mesmo questionamento: como fazer para ajudar a movimentação do ser humano com a ajuda do ar. Então, você tem nos Estados Unidos os irmãos Wright e para a América do Sul, o senhor Santos Dumont, que fez também muita mudança e sembrou a semente para as novas gerações tentar fazer desenvolvimentos e melhorar a qualidade de vida, porque a América do Sul, por aquela data, ainda se tornou um país e um continente muito agrícola. Agora, quando falamos da tecnologia, temos o termo grego da técnica, o arte ou ofício, um estudo, a somatória das técnicas, habilidades, métodos e processos para melhorar e desenvolver produto. Mas tem dois pontos de vista diferentes. Um, as tecnologias leves e, dependendo do tipo de produto, as tecnologias duras. Quando a gente fala da tecnologia leve, é acerca das ciências da humanística, acerca do desenvolvimento do software, a sociologia, a economia.
e são os produtos que podem ser vistos, mas não são tangíveis. Aqui, o primeiro caso, que temos um exemplo aqui muito forte, é o Sr. Bill Gates, com o desenvolvimento da mudança do mundo através da informação, do uso da informação com o Windows. Então aí se iniciou praticamente uma nova geração de necessidades e de oportunidades, de chances para desenvolver a indústria com objetivos não tangíveis, mas muito fortes para o desenvolvimento da humanidade. Quando falamos da tecnologia dura, a gente pensa então em desenvolvimento de produto. No caso da arquitetura, pode-se ter em conta o como é que é utilizado o material, o processo de fabricação desse material e qual poderia ser o processo de manufatura mais inteligente que a gente poderia utilizar para desenvolver uma morfologia em um contexto definido se tem um ambiente muito quente, muito frio, ou se precisa de ter uma fortaleza quanto a ventos muito fortes, agressividade do território. Então é aí onde se tem duas tecnologias muito interessantes que a gente está desenvolvendo e implementando cada vez mais. Por enquanto, no início do século XX, se tem os andares máximos de 20, 25 andares nos Estados Unidos, e agora se fala de quanto poderia ser utilizado para cima, perto de 1 quilômetro, de quase de 200, 300 metros de altitude. A tecnologia, temos o primeiro exemplo do emprego dos materiais. Por enquanto, o uso do fogo se torna a primeira descoberta muito inteligente por o homem. Mas, primeiramente, o fogo foi utilizado como um mito, como um método para ter e manter o medo, para manter o poder por cima dos visitantes, por cima dos diferentes pessoas que estão trabalhando ali. Mas por que razão? Porque o fogo não se podia conter, era uma força inquebrantável da natureza, mas na primeira instância foi obtido pelos raios. Então, aquelas pessoas na idade da quaternária pegaram fogo daqueles raios. E aí tentavam era como poder manter aquele fogo. E quando se mantinha o fogo, era o lobo alfa da manada, porque era quem tinha poder de manter junta aquele pessoal, de manter junta aquele grupo de pessoas. Era o líder. Mas o que acontecia é que o fogo era um deus para eles, né? Assim como o Hefesto para os gregos. O fogo era a simbologia do poder, mas o desenvolvimento da tecnologia sempre tem aquele questionamento. Depois, o uso da tecnologia tornou como resolver o transporte das coisas, né? Então, naquele grupo de humanos que não se pode atribuir a um grupo de pessoas, mas sim numa data perto do 3500 antes do Cristo, a roda foi considerada como a inovação mais influente da história, ainda para nossos dias, porque com o desenvolvimento da roda se tem o desenvolvimento e aplicação de novos usos, dependendo da ubicação, se era um boi, se era uma camelo, se era um cavalo, mas a roda estava presente, dependendo depois do uso do material dessa roda, era a efetividade do uso daquele instrumento. Depois de que o homem começou a terminar o transporte terrestre, pensou, cara, como fazemos para transportar por cima da água?
mas o ser humano é muito inteligente e tentou simular a natureza. Então, como as árvores podiam ser sustentadas acima da água. Então, o homem pegou e, e iniciou a carreira da indústria do mar, desenvolvimento pelos egípcios, como podiam utilizar aquelas barcas para transportar as pessoas, para transportar aqueles blocos muito grandes de pedra e fazer aquelas enormes e belíssimas estruturas. Depois, como a indústria naval se tornou muito competitiva na Europa. De aqui os vikingos, como fizeram para desenvolver o sistema de transporte, mas adicionando cada vez mais, melhorando aquelas tecnologias. Creo que a gente tem que pretender sempre se ter um desenvolvimento básico e depois como esse desenvolvimento se pode ir fazendo melhoras significativas. O uso no barco, por exemplo, como foi que se desenvolveu para a aplicação da força do vento, do ar, para melhorar o rendimento na carreira naval. E depois, aquelas sementes de engenharia, na Alemanha foi desenvolvida a primeira bicicleta, seguindo a documentação da história. Ou o transporte para uma pessoa, mas bom, uma pessoa mais precisa agora, como fazemos para melhorar que o uso seja mais interessante para transportar não só uma, sino transportar várias pessoas. Então, de aí se foram incrementando aquelas tecnologias, o uso da roda, o uso da indústria da naval, do ar e o uso da energia térmica para ir melhorando os sistemas. Já perto do 1850, 1880, o desenvolvimento daquela movimentação com a aplicação da roda, aplicação da indústria da energia térmica com o carvão, mas agora melhorando o transporte terrestre. Pero sempre o ser humano estava tentando melhorar. Por que razão? Agora você tem uma movimentação linear na Europa, nos Estados Unidos, daquele sistema de trens. Mas agora precisa, bom, o que acontece se tiramos aquela roda da linha férrea e se tenta fazer um sistema para ter mobilidade livre? E aí foi desenvolvido também pela engenharia alemã o primeiro veículo sem cavalos, o primeiro carro. E depois de que se desenvolveu o carro, se tentou então melhorar eh, o sistema de produtivo, o sistema de manufatura, o sistema dos materiais para fazer mais leves, para utilizar o combustível com melhor precisão, incrementar a velocidade, de aí até chegar ao processamento da energia. E o homem, o ser humano tenta sempre olhar para o horizonte e questionar-se e poder falar acerca de, cara, que se tem mais lá do horizonte? Hacia onde poderia chegar o ser humano? Hum? O uso de energia elétrica para melhorar aquele sistema de transporte e fazer mais sustentáveis a vida, melhorar a qualidade do ar, melhorar a qualidade do ser humano, até chegar ao sistema de transporte, mas olhando para a dominação do espaço. O que aconteceria se o ser humano chegasse a dominar outros planetas, ir a conhecer os limites do espaço, do universo? É aí onde o ser humano não tem limites. O limite não acontece só na cabeça de cada inventor. Porque para fazer inventor, para fazer inovador, ah, não precisa ser estudar, mas sim precisa da criatividade, mas precisa ser uma pessoa que tenta melhorar a qualidade de vida.
agora, quando falamos de tecnologia, é um sistema. A tecnologia, que é? A tecnologia é a soma das habilidades, das técnicas e métodos e processos. Mas quando tentamos juntar a tecnologia à inovação, então o que acontece? Que aquelas habilidades que se procuram se tornar para melhorar as técnicas, acontece que se logra obter novos desenvolvimentos, mas aqueles desenvolvimentos traem também dúvidas para a sociedade. Naquela gráfica, por exemplo, se pode dar conta da aplicação moderna do uso da energia elétrica nas cidades. Na Europa, por exemplo, se tinha muito temor, porque falavam que a tecnologia ia tirar empregos, a tecnologia ia separar as classes sociais, a tecnologia ia a gerar depressão econômica, depressão social e depressão nas pessoas, porque ia ser muito perigosa. Mas pode-se falar, seguindo isso, que o problema não é a tecnologia por si só, mas a tecnologia é uma ferramenta que ajuda a melhorar a capacidade humana, mas para solucionar problemas, solucionar necessidades da humanidade e acelerar os ritmos, mas só que tem que ter um equilíbrio na sociedade, equilíbrio econômico e equilíbrio do uso daquelas tecnologias. Tudo isso é o que está acontecendo hoje em dia com a inovação. Quando tentamos redondear o termo de inovação, o que quer dizer, seguindo as palavras do professor Nakia Melesio, do Georgia Tech? A inovação provoca que as pessoas comuns e correntes peguem a realidade e façam perguntas sobre como podem existir aqueles sistemas e aqueles processos e pegar aquela inovação para pular mais longe daqueles limites de cada um. Então, a gente normal pode ir mais lá dos limites e tornar-se uma pessoa com permanente inovação, pegando criatividade em cada uma das coisas que a gente faz no dia a dia. A inovação é uma disciplina que pode ser aprendida. Ou seja, a inovação pode ser um hábito, a inovação pode ser uma costume de cada um de nós. É decir, tentar melhorar dia a dia cada uma de nossas atividades, porque a inovação faz perto do ser humano. A inovação é uma célula inerente do ser humano. Só que algumas pessoas têm que fazer mais prática dela. Mas a gente tem aquela inovação no sangue. Só precisa pôr em prática dia a dia. Pode-se falar que com aqueles pequenos exemplos que a gente pegou do desenvolvimento tecnológico, se tem algumas mudanças através da história. Na primeira etapa, antes da Revolução Industrial, totalmente agrícola. É decir, as pessoas sentiam muita felicidade com produzir alimentos, com comerciar alimentos e suministrar alimentos. Ou seja, a alimentação era o sistema que proporcionava bem-estar às pessoas. Depois chegou a Revolução Industrial, onde aquela base agrícola tinha ferramentas, tinha máquinas, tinha tecnologia que poderia melhorar os sistemas produtivos daquele sistema agrícola. E agora, depois do século XX, entramos na era digital, onde aquelas ferramentas que tinham conversado com o ser humano
diretamente por usos físicos se tornaram digitais, é decir, as operações se tornaram agora utilizando os meios como softwares, displays, nos quais o ser humano só tem que falar para que elas interactuem. E agora, depois do ano 2000, se tiveram três revoluções pós-digitais. Quando a gente fala de pós-digital, que falar o que acontece com inteligência artificial, o machine learning, com a robótica. Então, cada vez mais é que as tecnologias vão dando um pulo sobre a inovação e sobre a diferente tipologia dos sistemas de como sentir bem-estar das pessoas. Aqui, em aqueles mesmos ciclos, pode dar conta pessoal que a primeira onda da desenvolvimento durou em torno de 60 anos. Depois, a segunda hora do sistema chamado da industrialização, com a máquina de vapor, o sistema dos trens, os raios, o desenvolvimento do aço, tornou em torno perto de 55 anos. Depois da energia elétrica, a indústria petroquímica e os sistemas de combustão interna, aqueles motores, 50 anos. Após de 1950, a quarta ola, onde o sistema da aviação, a eletrônica, se tornou a líder, mas só durou 40 anos. Agora, a quinta ola das redes neuronais, sistemas digitais, o uso do software, 30 anos. E agora a gente está experimentando a sexta ola da evolução, da inovação da histórica do ser humano. Mas esta está perto de 25 anos, em qual estamos vendo cada dia como a inteligência artificial, a internet das coisas, a robótica, as tecnologias limpas estão tornando-se como a liderança do desenvolvimento tecnológico. E essa liderança de novas tecnologias fazem que os países tenham uma crescente demanda de novas necessidades. São diferentes necessidades hoje em dia do que ao começo do século XX, no qual as pessoas tinham diferentes tipologias de necessidades. Por exemplo, na primeira hora, a indústria das máquinas se tornaram com uma liderança. Hoje em dia, o uso dos materiais e o uso da robótica e a inteligência artificial para fazer desenvolvimentos muito mais rápidos em tempo mais curto, otimizando todos os sistemas econômicos. Toda essa informação se pode tornar em este slide, no qual se tem o número de vidas salvadas e a tecnologia desenvolvida. Pode-se ver que ao começo a palavra clave, por exemplo, o simples desenvolvimento dos banheiros, cerca de 1875, pode haber salvado perto de 1 bilhão de pessoas. Passando já no século XX, em 1960, o trasplante de órgãos, 6 milhões de pessoas. Os sistemas da medicina, o uso das vacinas, 1955, perto de 1 bilhão de pessoas. É decir, na época na qual foram desenvolvidos os banheiros, se foram salvadas perto de igual número de pessoas que com o desenvolvimento das vacinas. Então, dependendo da etapa de desenvolvimento, as tecnologias se tornam cada vez mais acessíveis, mas também foram muito necessários nesse momento. Mas tudo isso aconteceu por causa das novas necessidades, por causa das novas problemáticas sociais, onde o ser humano tem que buscar uma resposta ágil,
rápida e muito efetiva, buscando sempre o benefício social do planeta. Hum? E com aqueles desenvolvimentos sociais se torna eh, a pesquisa social, no qual se tem primeiro em conta qual é a esperança de vida, é decir, quanto dura o pessoal dependendo da etapa histórica. Por exemplo, aqui neste slide se tem o histórico de vida de 1900 até o ano 2000 e uma previsão para 2050. A gente pode olhar aqui que nos anos 50, na América do Norte, a esperança de vida ficou em 68 anos. Na América Latina estava em 48 anos. É decir, se estuviera nos anos 50, cara, eu estaria quase que nem falando aqui, hein? Mas na Europa estava nos 62 anos e na África 37. O que quer dizer? A precariedade por a falta dos sistemas tecnológicos acontece que também tem muita problemática para sustentar a qualidade de vida das pessoas. Já quando falamos no ano 2020, se tornou em América do Norte 77 anos, na Europa 73, é decir, seguindo esta informação, que a América do Norte tem uma melhor qualidade de vida que o promédio da Europa. Na América Latina, 71 anos, é decir, estamos por embaixo 6 anos da América do Norte em quanto a qualidade de vida, porque a esperança de vida é mais curta. Em cambio, América do Norte, a previsão para o ano 2050 está em 84 anos, na Europa 83, está similar. Na América Latina subiu um pouquinho, está para 80, mas ainda assim estamos por embaixo 4 anos. Mas na África, se tem uma previsão agora de 53 anos, 2020, e para o ano 2050, 68 anos. O que quer dizer isto? Que a evolução da tecnologia concorda com a esperança de vida das comunidades, a esperança de vida dos povos. Na Ásia, devido à população mais grande, se tinha 42 anos de vida nos anos 50, mas a previsão não é muito melhor ainda para 2050, 79 anos. Então aí as pessoas têm que ter uma pequena reflexão que como acontece nos meios de inovação, assim mesmo as tecnologias vão surgindo a solução das necessidades e, porém, a qualidade da supervivência. O índice, daqui estamos falando no topo das 10 países do mundo, uma informação do ano 2021, no qual se tem a Suíça, Dinamarca, mas este índice de qualidade de vida é dividindo o índice per capita, é decir, quanto pode consumir uma pessoa dependendo o número de habitantes por país. Então, na Suíça, a Dinamarca, Holanda, Finlândia estão muito por acima do promédio. No topo 5 da América do Sul está Uruguai, mais Equador, Brasil, Argentina e Colômbia. Então, o índice de qualidade de vida, aqui seguindo esta informação, a Uruguai, mas também se tem que ter em conta que dependendo muito a quantidade de habitantes, não é o mesmo falar do Uruguai que falar do Brasil, que o Brasil praticamente é um continente enorme aqui no América do Sul. Mas o poder aquisitivo fala muito do como pode viver uma pessoa. O poder aquisitivo do Uruguai está
está por acima do que do Brasil, do que Equador, do que Colômbia. Hum? O índice de segurança, o índice de segurança no Uruguai. Mas bom, quando você tem uma população pequena, é muito mais llevadero, né? Porque você poderia controlar de forma mais adequada que quando você tem muitos milhões de habitantes que controlar e que manter baixo o mesmo teto de segurança. O custo de vida tem muito que ver, mas é um reto muito grande para os países. Quando falamos na primeira slide do que tem que ver Thomas Alva Edison com a qualidade de vida, a inovação e a tecnologia, se trata desse slide, no qual o acesso à eletricidade versus o índice per capita das pessoas demonstra muito de que tão evoluído se encontra cada país. Aqui, por exemplo, quando falamos que o 20% do acesso à eletricidade, estamos falando dos países do África, no qual aquela muito pouco acesso à eletricidade está ligado à quantidade de dólares que tem por ano. Aqui, no caso, $2.000 por pessoa, né? Então, a qualidade de vida está involucrada, porque não tem como adquirir novos serviços, como adquirir qualidade de vivenda, qualidade de educação, qualidade da saúde. Por enquanto, os países que têm maior acesso à eletricidade, o 100% a Rússia, Japão, Norte-América, estão em torno dos, por acima de 50.000 a 100.000 dólares. Este acceso a energia elétrica proporciona melhor qualidade em quanto a trabalho, em quanto a segurança, em quanto a acesso à educação, que por enquanto os países menos desenvolvidos não têm aquele acesso. Mas o ponto negativo, todo tem um ponto negativo. Os países muito desenvolvidos são os que mais geram CO2. E isto conlleva também aquecimento global e também a perda de vida, por assim falar. Por exemplo, hoje em dia, a mudança climática se tem efeitos devastadores por causa das chuvas, por causa das sequias. Isto conlleva, por exemplo, a uma responsabilidade. Por exemplo, na Índia, a China tem uma enorme quantidade de dióxido de carbono. Aqui se torna, então, o único é que se tem aquela emissão do gases dividido pela quantidade de habitantes, né? Por essa razão que a China e a Índia estão aqui embaixo. Mas, por enquanto, por exemplo, Estados Unidos está aqui por cima de 15 toneladas por ano de produção do CO2. Mas o índice per capita está por acima de 50.000 dólares. Mas o que acontece? Que também tem uma altíssima quantidade de emissões do CO2, o que conllevam também a prejudicar o meio ambiente. Países como a Malta, a Suíça, Hong Kong, Singapur têm uma emissão per capita perto de 10 toneladas, mas o índice também dos recursos é muito alto. Então, está ligada também o desenvolvimento à emissão daqueles gases. Por exemplo, há muitos países na América do Sul que aqui não aparecem, mas aqui está, por exemplo, Chile tem 5 toneladas, muito baixo, mas assim mesmo é a quantidade per capita que está chegando aos bolsos dos habitantes. A gente poderia falar então que a energia está ligada também ao benefício do uso da internet. Você tem aqui naquele slide como o bem-estar, segundo a Universidade de Oxford,
confirma que um índice de bem-estar, o acesso à internet. As pessoas sentem a necessidade de ter internet para ter uma qualidade de vida. E aí a gente tem um questionamento. E é certo, por exemplo, se não tem internet, é difícil ter acesso aos bancos, difícil ter acesso a, a pegar o serviço da saúde, a saber as notícias, a saber o tempo, o dia de hoje, como estará hoje, vai ser chuva, se vai ser um dia soleado. Então, o uso da internet confirma cada vez mais que as tecnologias evoluem. E assim como evoluem as tecnologias, também se tem muita mudança em torno das necessidades do ser humano. Hoje em dia, a qualidade de vida é estimada pelo acesso à internet, mas antes da industrialização, a qualidade de vida era dada pelos alimentos, pelo acesso à água e acesso à alimentação e o transporte. E foi. Hum? O que precisa as pessoas para ser criativas, para aportar a inovação no crescimento do país, ser apaixonados, ser motivados, ter otimismo permanente e aquelas ferramentas, orientá-las para o futuro, porque o futuro somos nós, são nossos filhos, são a nosso país, é o planeta. Temos que ser persuasivos, é decir, não rendir-nos na primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, tentar muitas vezes. A flexibilidade, é decir, a vezes é uma onda, a vezes está no topo, outros dias não é tão fácil, mas a gente tem que ser recursiva, ter um sentimento do aventureiro, é decir, é, sempre tentar a busca de sair do círculo da comodidade, da segurança e tentar conhecer aquelas coisas desconhecidas para poder fazer novas propostas e ter a decisão com a juventude, ter a decisão de pegar aquela ferramenta e tentar desenvolver alguma coisa, tentar melhorar algum aspecto de nossas vidas. Só assim, dessa forma, a gente pode evoluir. Algumas considerações para terminar. Como era a vida profissional durante a época em que a tecnologia quase não existia? Por exemplo, hoje, quando falamos da internet das coisas, o machine learning, o uso da robótica, em comparação com o início da industrialização. Como era aquela etapa? Um questionamento para que nós podemos trabalhar um pouquinho. Em uma era das cavernas, onde aquela ferramenta do fogo, em tempos da Idade Média, com o uso da medicina. A evolução tecnológica melhora ou piora a qualidade de vida das pessoas? Vocês que acham? Então, tem aqui uma dúvida e também um aporte. A tecnologia, a inovação, são ferramentas, mas acaso são as únicas responsáveis pelos problemas humanos? Ou quizás, ou talvez, as próprias estruturas e operações políticas, econômicas, sociais são as que proporcionam mais sofrimento? Hum? Precisamos trabalhar juntos, ou seja, o inovador ou o pesquisador precisa do político, precisa da liderança da comunidade para pôr em prática aquelas tecnologias e pegar o melhor de cada uma delas, mas precisando o melhoramento da qualidade de vida, procurando a justiça, a equidade, procurando o melhoramento sem prejudicar o meio ambiente, o planeta, a nossa casa. Isso é uma breve introdução. Eu acho que é muito bom. É parte das ferramentas que a gente pode utilizar. São algumas websites para
analisar patentes a nível mundial e conhecer que tecnologias estão desenvolvendo e possivelmente nós podamos fazer também a nosso trabalho e melhorar algumas delas. A parte das referências. E muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por escutar. É um tema muito apaixonante. Pessoalmente, eu trabalho em inovação através dos materiais, através da pesquisa em ciências básicas. E agradeço muito pelo tempo, pela oportunidade, Univec, ao professor Fábio Friol, pela oportunidade, pelo chance de estar aqui. Muito obrigado pelo tempo e Deus abençoe. Muito obrigado.